Este jornal. Começamos pela questão económico-financeira. Este é um bom PEC ou não? Ainda se sabe pouco sobre o PEC e temos de dar o benefício da dúvida, mas o que parece aparecer é tudo muito suave. Nós temos um déficit muito elevado, 9,3%, sem contar com toda a dívida que existe na área dos transportes, que são para aí mais 3%, e as parcerias público-privadas, vamos dar 12%, 13%. E parece que só com um aumentozinho de impostos no IRS, uns cortezinhos de despesa, por exemplo, nos subsídios de desemprego mal aplicados ou no rendimento social de inserção abusado e o congelamento de uma outra obrinha, nós conseguimos chegar lá. Ora, há aqui qualquer coisa que não está a ser bem explicado. O déficit é extraordinariamente elevado. Deixe-me pegar nessa deixa. Parece-lhe que isto é um PEC que não chega para controlar o déficit e limita-se a reduzir a despesa corrente, por exemplo? Eu acho que não tem, do que se apercebeu até agora, substância suficiente, quer para acalmar os mercados, quer para realmente levar a nossa economia no bom caminho. Porquê? Porque não só este PEC, até agora só se fala num bocadinho de corte de despesa e num bocadinho de aumento de impostos, mas falta a parte do C, do crescimento. Então, o crescimento económico é que gera a receita fiscal. Onde é que nós vamos buscar o crescimento? Não há aqui medidas, nem foram faladas esta perspectiva de como é que nós vamos fazer crescer o país para gerar impostos, para gerar emprego e para gerar desenvolvimento. Ficamos então com essa sua opinião. Aparentemente, para já, guardava então essa sua consideração. A receita então vai aumentar, mas por via dos impostos aos contribuintes não coletivos, neste caso até mais individuais. Sim, exatamente. Abre então agora o leque da nossa conversa. José Bordão, há aqui a questão fiscal, há mesmo agravamento fiscal. Há a criação deste novo escalão de 45% para quem tem rendimentos acima de 150 mil euros, mas tudo o resto, no que diz respeito à redução de benefícios fiscais, isto vai atacar mais uma vez a classe média. Sobretudo classe média alta. Agora parece muito honestamente este escalão de 45% em termos de aumento de receita fiscal para o Estado e com isso redução do déficit são trocos. Muito honestamente, sinceramente, não... É a realidade, são trocos, não vem aquecer nem arrefecer a questão da redução do déficit. O Ministro Teixeira dos Santos falava que iria poupar nos próximos 4 anos 100 milhões de euros por ano, portanto Mas aí no que diz respeito ao pessoal da função pública? Exatamente, mas não foi há muito tempo, foi há poucas semanas, acabou de ceder 400 milhões, portanto, aos professores. Ou seja, dilui-se logo aqui o efeito, ficamos no zero, só com este pormenor, que é não aumento aos funcionários públicos em geral, mas se deu 400 milhões em aumentos aos professores em 4 anos e, portanto, temos aqui um efeito zero, um efeito nulo. Portanto, Este PEC, então, no seu entender, não surpreende. Está em linha com aquilo que era a proposta do Orçamento do Estado? Foi pouco além disso? Ficou aquém das expectativas? Está-me a surpreender porque não é um verdadeiro programa de estabilidade e crescimento. Não é isto não é nada, isto é demasiado suave. Nós ainda não sabemos os números, não foram apresentados gráficos nem números em termos de evolução, espero que nas próximas horas o possamos saber, mas o que é facto é que toda a gente preferia, e inclusive seria uma mensagem muito forte para os mercados internacionais, que o Programa de Estabilidade e Crescimento a enviar à Comissão Europeia fosse logo aprovado e aceito e considerado um bom programa, do que este que me parece que vai vir para trás e vamos ter que... Como aconteceu com a Grécia. Portanto, não faz-me alguma confusão e surpreende pela negativa o porquê não se avançar com programas de estabilidade e crescimento com medidas mais duras, nomeadamente um corte efetivo na despesa. Se calhar poderíamos aumentar novamente os impostos, nomeadamente o IVA, como já aconteceu no passado, 21% e depois reduzido para 20%. E uma vez que a economia não nos parece a nós, e o Tiago poderá explicar isso muito melhor, não nos parece a nós que vai crescer a economia portuguesa, ou que se crescer será muito pouco, portanto não será por essa via que iremos ter um maior aumento de receita, portanto, enfim, não... Deixe-me então ir à tal letra do abecedário, o C, falta aqui crescimento. O PC fala inclusivamente num PIR, ainda não conhecia este PEC, no programa de instabilidade e retrocesso. Não lhe parece que, por exemplo, o programa de privatizações, que prevê um encaixe de 6 mil milhões de euros, seja suficiente para, pelo menos, equilibrar as contas públicas? O que é que falta aqui no seu entender? Para mim o que falta estimular a economia. Falta uma estratégia, não é? Um dos problemas que a economia portuguesa tem, e internacionalmente isso é mencionado, é nós temos impostos a mais para as empresas e pessoas e temos demasiada regulamentação.
para se abrir uma empresa em Portugal é um inferno. Houve uma vez um estudo sobre uma coisa muito gira, que era se tivesse que se pedir autorização para abrir uma capoeira no meio do campo, quanto tempo é que se levava para ter lá meia dúzia de galinhas? Levava 3 anos. Isto é um estudo que foi realizado por causa dos licenciamentos. Ora, não se consegue investir nem criar riqueza em Portugal por causa disto, para além da justiça e de outras coisas. E não há aqui uma estratégia nesse sentido. Doutor, eu peço-lhe desculpa interrompê-lo. Já voltamos à conversa. Temos de ir em direto para São Bento. Bernardo Santos, Manuela Ferreira Leite, prepara-se para reagir a esta proposta do PEC. Exatamente, Pedro, acabou de entrar o líder do PSD depois de sair da reunião com José Sócrates. Vamos ouvir o que Manuela Ferreira Leite tem para dizer sobre esta conversação sobre o PEC. Com o Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de nos ser apresentado um resumo do Programa de Estabilidade e Crescimento que vai ser apresentado à Assembleia da República. É evidente que neste momento não sou capaz de fazer nenhum comentário acerca do seu conteúdo, na medida em que não tivemos tempo, obviamente, para ver e temos apenas na mão, apenas com o resumo desse programa. O Governo mantém-se aberto a que possamos, depois da análise deste programa, fazer alguns ajustamentos de acordo com as propostas que forem feitas pelos diferentes partidos, da mesma forma que pensa que na Assembleia haverá a votação de uma resolução sobre esta matéria, o que de resto não é inédito, porque já noutros anos isso aconteceu, e que também para essa resolução haja a contribuição dos diferentes partidos, no sentido de haver alguma unanimidade nessa aprovação. Por isso, nos próximos dias se aguardará qual é que vai ser a evolução sobre a análise que vamos fazer sobre esta matéria. Manuela Ferreira Leite, está anunciado um adiamento do TGV por 2 anos. A pergunta é essa. O que é que diz o PSD a sobre nossa posição sobre essa matéria é muito conhecida. Não temos nenhum motivo para alterar, pelo contrário, temos motivos para a reforçar, que não se trata só de adiamentos, pelo menos só apenas de 2 anos. Mas vamos ver se o programa que é apresentado é compatível ou não com os encargos futuros que para o país decorram de investimentos dessa natureza. De resto, um dos pontos que nós pedimos ao Governo e que já tínhamos pedido anteriormente quando fizemos conversações sobre o orçamento foi exatamente a informação por parte do Governo de todos os encargos para o país depois de 2013, porque nós sabemos que encargos tais como, por exemplo, o TGV não têm quaisquer repercussões até 2013. E, portanto, aquilo que precisamos saber é o que é que há para além de 2013. E esse aspecto foi, penso que bem compreendido pelo Sr. Ministro das Finanças, que ficou de nos fornecer esses elementos. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com TGVs nunca teria impacto financeiro nestes anos. De qualquer forma, sente que o Governo acaba por dar razão ao PSD, que já pedia o adiamento desta obra. Nunca poderia deixar de dar razão quando o país está totalmente endividado e é difícil pensarmos em encargos adicionais para além do endividamento que já temos. Por isso, quando não há dinheiro, esse motivo sobrepõe-se a qualquer outra decisão, por mais racional que ela seja. Do ponto de vista da tributação fiscal, acha que era possível ir mais longe e, se calhar, aumentar a carga de impostos ou as medidas apresentadas serão suficientes no conjunto? Como já tenho dito várias vezes, é evidente que é sempre possível aumentar-se impostos. Mas já tenho dito que aquilo que neste momento a economia portuguesa necessita é exatamente contrário ao aumento de impostos. E, portanto, se aumentarem os impostos, provavelmente está-se a piorar e a afundar mais a economia do que aquilo que ela já está. Estamos, portanto, numa situação em que é difícil defender-se que haja aumento de impostos. Aquilo que há a fazer é reduzir a despesa e tomar cuidado com os encargos que se estão a assumir. Sabendo que ainda não conhece muitos pormenores, perguntava-lhe apenas se o Governo diz que este é um pacto, um programa que gera confiança. Confia nas capacidades do Governo para chegar a 2013 com um déficit de 3%? Neste momento não vou pronunciar sobre essa matéria. Acaba por haver um aumento da carga fiscal? Bom, neste momento há uma pergunta sobre o aumento da carga fiscal, nomeadamente reduzidos os benefícios fiscais e aumentados também os impostos sobre mais-valias acima dos 150 mil euros para os 45%. A pergunta é se este é o caminho possível ou o Governo não tinha outra opção. Não posso dizer porque não tenho exatamente ainda todos os valores, não conheço em pormenor para poder fazer uma afirmação dessa natureza. Vai negociar alguns dos pontos deste PEC? Não, aqui não se trata de negociação. Trata-se de o partido mostrar exatamente quais são os seus pontos de discordância e os seus pontos de concordância. Não se trata de nenhum negócio. O Governo, mesmo antes desta reunião,
mais uma pergunta sobre antes desta reunião o PS estar comprometido com o PEC e que algumas dicas tenham sido dadas pelo PSD durante a negociação do Orçamento de Estado. É saber não se se trata de a negociação está trata comprometida. Que nós exatamente sempre consideramos que o orçamento em si não tinha qualquer espécie de significado de médio prazo se não o víssemos de que forma é que ele se integrava no programa de estabilidade e crescimento, que é um programa a 4 anos e não simplesmente um orçamento anual. O orçamento anual para 2010 provavelmente tem muito pouco daquilo que é a proposta de programa de estabilidade e crescimento. São duas coisas diferentes. O Partido Socialista apresentar um projeto de resolução em relação à questão do... Não percebi. Como é que vê o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentar um projeto de resolução em relação ao programa de estabilidade e crescimento que obrigará um dos partidos a tomar uma posição... Não é inédito, não é inédito. Não é inédito. Já noutros anos isso tem acontecido. O PSD tomará a sua posição de acordo com aquilo que for o conteúdo do programa. Sentiu que houve um condicionamento quando foi apelado à colaboração da oposição? Já Francisco Assis, no final da semana, o dizia, pedia ao PSD a tal cooperação. Sentiu que, de certa forma, tentaram negociar a reação do PSD perante a apresentação do plano? Não consigo, peço desculpa, entender o alcance da sua pergunta. Queria perceber se achou que Francisco Assis poderia ter esperado e poderia não ter dito que era necessário, por exemplo, essa cooperação estratégica da oposição a ajudar o governo nesta fase difícil. Tenho muito pouca tendência para ser condicionada. Bom dia a todos. Estão feitas as declarações de Manuela Ferreira Leite, depois da reunião com o Governo. A Manuela Ferreira Leite abandona então São Bento. O senhor que se segue é Paulo Portas. O CDS-PP vai então reunir e discutir estes pontos do PEC. Recordo principais notas deste direto de reportagem. O PSD, de certa forma, a chamar para si a razão, que já o tinha dito, de que o adiamento do TGV era de facto necessário e a deixar claro que não há margem para o aumento dos impostos, senão a economia também terá tendência a recuperar de uma forma mais lenta. Bernardo Santos, em direto de São Bento, ele que, então, em direto acompanhou estas declarações de Manuela Ferreira Leite, uma declaração, diria eu, cautelosamente política. Lembramos agora as declarações do Ministro das Finanças, que resumem as linhas de força deste PEC, entre elas a redução da despesa corrente do Estado, baixando 100 milhões de euros na despesa com pessoal. Até 2013, os rendimentos coletáveis superiores a 150 mil euros estarão sujeitos a uma taxa acrescida de 45%. Vamos ter, de facto, que prosseguir uma política de forte contenção salarial, o que implica que os aumentos que possam vir, eventualmente, a verificar-se, serão aumentos que estarão abaixo da inflação. As mais-valias mobiliárias, todas elas, ficarão sujeitas a uma taxa de 20%. Posso desde já adiantar que prevemos, no conjunto das privatizações equacionadas, uma receita global de 6 mil milhões de euros de receita. Isso vai nos permitir controlar o andamento da dívida pública. O peso do investimento no PIB vai também atenuar-se, regressando a valores ou a níveis anteriores ao da crise. E neste domínio nós tomamos uma decisão que é uma decisão significativa que tem a ver com o adiamento da execução das linhas de alta velocidade Lisboa-Porto e Porto-Vigo por 2 anos. Nós tomamos um conjunto de iniciativas que visam reduzir a despesa fiscal, visam reduzir a despesa que nós suportamos com os benefícios fiscais e outras deduções de natureza fiscal atribuídas aos contribuintes. Não vamos propriamente mexer em cada um dos benefícios, vamos e sim definir um teto também para o montante dos benefícios que os contribuintes podem oferir. Lembradas então as declarações do Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, voltamos à conversa com os nossos convidados. José Bordão, este é um PEC que não será votado na Assembleia da República, ainda assim precisará do apoio dos partidos. É um PEC que promete alguma contestação social, nomeadamente no que diz respeito à função pública. O que é que a oposição poderá fazer aqui?
Mais uma vez temos aqui o jogo político. Obviamente, e Francisco Assis hoje de manhã disse, foi por esse caminho, portanto, que a oposição tem que assumir as suas responsabilidades. É óbvio que o Governo tem todo o interesse, neste caso, que toda a oposição, não irá acontecer seguramente, mas tem todo o interesse que a oposição, obviamente, esteja ao lado do Governo neste programa de estabilidade e crescimento, o que também dá uma maior força lá fora, junto dos mercados internacionais e da própria Comissão Europeia. É óbvio que, no caso dos partidos da oposição, e Manuel Ferreira Leite referiu isso agora, não me parece que tenha muito interesse em aprovar esse programa de estabilidade e crescimento, ou seja, deixam-no passar, precisamente porque ele não vai a votos à Assembleia da República, embora o Governo tenha manifestado essa intenção, e nestas reuniões também servem para oferir um bocadinho a sensibilidade de cada partido, obviamente. Partido Comunista e Bloco de Esquerda, claramente, em vez de um déficit de 9,3%, queriam para aí de 20% e mais apoios sociais, portanto não vale a pena, viram-se para o PSD e para o CDS-PP. Obviamente que, mais uma vez, é isto que eu creio que vai acontecer. Vão dizer que não concordam com o programa de estabilidade e crescimento. Aquele cenário catastrófico que Aguiar Branco, por exemplo, agora na corrida à liderança do PSD apresentou, dizendo que se o PEC não fosse suficiente para consolidar as contas públicas, apresentaria uma moção de censura. Parece-lhe um cenário provável ou isto é uma declaração de quem quer tomar conta do PSD? Não me parece um cenário provável, muito sinceramente. Eu viria mais a moção de censura com toda esta situação do caso face oculta do que propriamente relativamente ao programa de estabilidade e crescimento, até porque o Governo tem legitimidade para governar, foi eleito há meia dúzia de meses e, portanto, nesta fase do campeonato, uma moção de censura por esta razão não me parece. O Governo, obviamente, vai tentar o apoio dos partidos, mas não me parece que vá ter. Até porque não é necessário tê-lo no sentido de vai à Assembleia da República e, portanto, não irá ter porque eles não querem ter esse ónus de assumir estas medidas tão difíceis. Muito bem. Vamos a uma questão, também ela perspectiva, que tem a ver com a aceitação ou não deste PEC lá fora. Parece-lhe que corremos o risco de acontecer-nos o mesmo que aconteceu com a Grécia e este documento voltar para trás com recomendações de Bruxelas? Bom, se o documento conter for apenas com este nível de cortes e de aumento de receita, eu não acredito que isto passe para os mercados internacionais. Uma coisa é Bruxelas aceitar, outra coisa é os mercados aceitarem, os bancos que nos financiam aceitarem e os credores aceitarem. Sabemos que com a dívida pública vai disparar para os 90%. A dívida pública vai disparar para os 90%. Eu não acredito que a economia vá crescer, porque a economia tem constrangimentos, a justiça não funciona. A justiça não é focada neste PEC, aparentemente. Exatamente, a regulamentação que existe sobre as pessoas que não as deixa fazer nada não é alterada, vão aumentar os impostos sobre a classe média, vão manter os impostos elevadíssimos sobre as PMEs, não se diz para onde é que o país se dirige, quer dizer, não há nenhuma palavra no sentido de criar crescimento. E nós estivemos estagnados os últimos 10 anos com melhores condições de economia mundial, vamos crescer agora, estamos na mesma situação com piores situações da economia mundial. E com isso será mais difícil pedir dinheiro lá fora? E outra coisa, para onde os bancos olham muito é para a capacidade de pagar no futuro. Isso deriva do crescimento económico. Onde é que nós vamos procurá-lo se não temos uma estratégia? Muito bem, agradeço a ambos esta presença neste jornal. Para esmiuçar, diriam outros, este PEC. Uma boa tarde aos dois. Obrigado. Obrigado.